E a especulação de que Dudu jogará no Cruzeiro em 2025 voltou mais uma vez. Vamos agora falar do Cruzeiro, que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro, empate 1-1 com o Grêmio no Mineirão, e a torcida aumentou ainda mais a bronca com o time. Essa é a reação de uma torcida que está machucada pela derrota na Sul-Americana e que ontem no Mineirão queria uma resposta do time. Acho que hoje o Cruzeiro deu uma resposta ao jogo de sábado, né? Foi um bom jogo nosso, como você falou, o domínio foi total e só faltou o passe na rede. A bola teimava, não queria morrer na rede de jeito nenhum. Na melhor chance, Lautaro Dias acertou o travessão. Bom passe para Lautaro na trave! Lançado ao ataque, o Cruzeiro deixava espaço para o Grêmio jogar no contra-ataque. Numa das escapadas, João Pedro encontrou Bright White na área. Ele, Bright White, dentro da área, não perdoou! A gente controlamos o jogo do início ao fim, mas acho que hoje ficou faltando um pouquinho mais de sorte, né? Se tava faltando sorte, foi na qualidade que Matheus Pereira e Gabriel Veron empataram a partida. Que golaço! O Cruzeiro empata. Matheus Pereira, camisa 10. Ontem, perdão, acho que ele tirou aquilo que nem eu esperava. O camisa 10 voltou a marcar depois de 22 partidas. Bomba de pé direito num chute cruzado. E depois de um primeiro tempo movimentado, a etapa final não teve a mesma intensidade. Talvez tenha sido o melhor jogo nosso em termos de produção. Produção ofensiva, o time jogou pelos dois lados, jogou pelo centro, chutou de fora da área, tentou de tudo quanto era jeito e faltou fazer gol. E também não tomar, né? Se faz um e não toma, o resultado ia ser 1-0. O empate deixa o Cruzeiro na 7ª posição, a 1 ponto do Bahia e dependendo apenas dele para ir à Libertadores do ano que vem. A gente tem que tentar conquistar os 9 pontos. Porque nós temos que começar jogo a jogo, antes de fazer uma conta de jogos e perder o foco. A gente confia no nosso trabalho, naquilo que o professor Diniz tem passado pra gente, e é acreditar, continuar acreditando. Quero começar falando sobre o Cruzeiro e a especulação de que Dudu jogará no Cruzeiro em 2025 voltou mais uma vez. O que eu fiz? Entrei em contato com o empresário dele, o André Cury, que é alguém muito próximo do Alexandre Matos. Eu imaginava que o André Cury fosse descartar qualquer tipo de conversa. Não, esquece, Nicola, essa história não vai avançar. Não foi essa a resposta do André. Abre aspas para o empresário e representante do Dudu. Não tem nada por agora. Fecha aspas, foi o que me respondeu o André Cury, ou seja, ele não descarta que o Dudu vá jogar no Cruzeiro em 2025. A situação dele no Palmeiras segue absolutamente ruim e igual. A Leila Pereira e o Abel Ferreira não fazendo nenhuma questão de contar com o atleta para o seu último ano de contrato. O Dudu tem vínculo no Palmeiras até dezembro de 2025. Por exemplo, nas duas últimas partidas contra o Atlético Goianiense, ele nem saiu do banco de reservas, diante do Botafogo entrou faltando apenas 24 minutos. Se o Dudu e o Cruzeiro avançarem nas tratativas, a boa notícia é de que certamente será em condições bem inferiores àquelas do meio do ano, até porque o investimento grosso e grande que o Cruzeiro fará será no Gabigol. O Dudu precisaria se adequar a uma realidade diferente, caso acerte com o Cruzeiro para a próxima temporada, agora no fim desse ano. E aí só mais um comentário, é uma observação minha, como vai mal o ataque do Cruzeiro, hein? Que enorme dificuldade em transformar chances de gol em gols confirmados. Mas o Cruzeiro segue aí nessa reta final intensa para o Cruzeiro, tem mais 3 jogos antes do final da temporada, agora sim com a quantidade de jogos igual, né, a de Bahia e de Corinthians, mais 1 ponto à frente desses 2 times que disputam também essa última vaga no G7 do Campeonato Brasileiro em busca da vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro não vai ter folga, segue a preparação. Hoje à tarde
tem treinamento na Toca da Raposa, 4 horas da tarde. Amanhã, sexta-feira, e no sábado, depois de amanhã, treinamento na parte da manhã, 9h30 da manhã, o pessoal já está lá treinando na Toca 2. No domingo, às 6h30, o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino, e aí essa partida é fundamental a vitória do Cruzeiro. E falo isso porque o Cruzeiro pega o Bragantino no domingo, na quarta-feira recebe o Palmeiras no Mineirão, às 9h30 da noite, e no outro domingo, às 4 horas, visita o Juventude. Nesses 4 jogos que o Cruzeiro tinha para fazer nessa reta final, contando com o de ontem, os matemáticos da UFMG falavam que o Cruzeiro tinha que fazer 7 pontos para se garantir dentro do G7. Fez um ponto ontem, muita gente ficou irritada, mas talvez esse ponto seja, assim, importante para bater essa meta de 7 pontos. E aí eu pergunto para vocês também, depois acho que fica bacana da gente debater, quais jogos o Cruzeiro pode ganhar, perder, empatar, a gente fazer esse levantamento. Essa tá acho fácil. que tá fácil? Tá. Então, contra o Palmeiras, o Cruzeiro é uma zebra incontestável. Contra a Red Bull e contra a equipe do Juventude, o Cruzeiro precisa vencer esses 2 jogos. Contra a Red Bull, obrigação, né? Contra o Bragantino no final de semana, um reencontro, né? De Cruzeiro e Fernando Seabra. O jogo pode ser... Você ainda não venceu no Bragantino. O jogo pode ser o jogo da vingança, inclusive, tá, senhores? Cair esses 2 jogos fora de casa, tem uma possibilidade maior de vitória se for fora de casa. Exatamente. Então, assim, dentro do planejamento, quando a gente pega a tabela e fala assim, onde vamos ganhar, onde vamos perder, acho que o Cruzeiro, esse 1 ponto pode ser importante no final do campeonato. E antes de a gente fazer uma comparação aqui com os números de Lucas Silva e o Wallace no Cruzeiro, e ontem a gente falava aqui sobre quem seria titular, Lucas Silva ou Wallace, o técnico Fernando Diniz optou pelo Lucas Silva, e aí a gente trouxe alguns números do desempenho do Cruzeiro, e desde que o Diniz chegou, quando os dois estão em campo, a gente tem até uma tela com cada um, começando com o Lucas Silva. O Lucas Silva fez 7 jogos até aqui, desde a chegada do Diniz, foi titular apenas em 4. E aí, contando com o de ontem já, e fica um detalhe, em 4 jogos ele estava no banco de reservas e nem sequer entrou em campo. O Diniz nem acionou ele, esses jogos não entram na conta. Com o Lucas Silva, o time tem 2 vitórias, com o Lucas Silva titular, uma que foi o jogo contra o Criciúma. E tem o empate de ontem, e com o Lucas Silva tem 4 derrotas, 2 como titular. Passando para o Wallace já tem 8 jogos com a camisa do Cruzeiro, já mais do que o Lucas Silva desde a chegada do Diniz, 5 como titular. Ele também enfrentou aí problemas físicos, ficou fora de alguns confrontos. Ele ganhou apenas 1 jogo pelo Cruzeiro, que foi o jogo contra o Lanús, lá na Argentina, semifinal da Copa Sul-Americana. Empatou 3, desses empates 2 como titular, e perdeu 4, 2 como titular. Então a gente percebe que não tem uma diferença tão grande em parecido. Resultado, é bem parecido. Então na parte de resultado, os dois estão ali muito próximos. Então talvez seja mais uma questão de desempenho. E aí passo para vocês também quem vocês preferem, porque para mim, já passando para vocês, acho que já falei isso até quando eu estava aí na bancada essa semana. O Lucas Silva não só entra melhor, como faz os outros companheiros jogarem melhor. Mas aí é com vocês os especialistas em Cruzeiro. O time tem parecido funcionar melhor com o Lucas Silva, né? Funciona não melhor, é uma mudança extraordinária. Mas não é, continua sem eficiência alguma, né? Porque o que de fato que importa no final da partida é se os 3 pontos vieram ou não. Né? Então, assim, você vê um time um pouco mais vistoso até com o Lucas Silva em campo. Né? O Wallace, ele é muito bonito, né, Cabelo? Ele é muito bonito. O Wallace também, que é muito bonito, né? Tá com muita dificuldade física, né? Ontem, por exemplo, ele nem foi utilizado pelo técnico. Acho que ele não seria, tá? Acho que ontem ele não seria utilizado em momento nenhum da partida, mesmo com a ausência do Matheus Henrique. É bom que se diga isso, né? Acho que estão dando uma preservada no Wallace. Mas é isso, é um desempenho muito parecido, porque essa é a cara do time do Fernando Diniz, gente. É um time que não passa confiança nenhuma. Hoje você olha pro Cruzeiro e fala assim, pô, passa alguma confiança de ganhar do Red Bull Bragantino? A gente tem algum sentimento que o Cruzeiro possa vencer o Red Bull Bragantino? É difícil pensar nisso. Só pra finalizar, Gris, já que o Cabelo tocou no nome do Matheus Henrique e Caio Jorge lesionados, né? Ontem, antes da partida, o Cruzeiro divulgou. Bom, o tratamento vai ser conservador, tranquilo, mas como restam apenas 3 jogos, provavelmente estão fora do restante da temporada, então o torcedor não precisa nem contar com eles, até para não acelerar, forçar e complicar a situação. Matheus Henrique e Caio Jorge fora do restante da temporada, muito provavelmente. Baixas muito importantes aí pro Cruzeiro para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Obrigado, Henrique. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.